Meu nome é Beatriz Capobianco, sou professora de dança, sou produtora cultural, sou estudante de corpo, vida, arte e movimento há mais de 27 anos, que eu estudo, há mais de 18 anos dou aula de dança para mulheres e desenvolvo um trabalho de despertar, de reconhecimento, de autoconhecimento para mulheres, com a dança de poder, com a solta essa loba e com mulheres que dançam. Dentro do projeto da Bela Flor, a escolha das técnicas que a gente utiliza, né, da parte técnica da dança, seria a dança do ventre, fuso belly dance, que já é uma dança que traz uma mistura, né, de dança do ventre, dança espanhola, dança indiana, a dança que libertou, a dança que fez ser a mulher que eu sou hoje. E toda essa evolução que eu tive com a maturidade, com o meu crescimento, a dança foi assim, ela permeabilizou totalmente o meu crescimento, minha maturidade, meu movimento feminino, minha autoestima. E de repente eu pensei, isso deveria ser direito natural de cada mulher, se amar, se conhecer. E aí eu quero levar isso para mulheres que não têm esse acesso. Pessoas que não têm condições, às vezes, de fazer uma aula de dança, que não sabem que isso aqui existe. Eu tinha e comecei a ideia do Anaí, que a princípio era Anaí Bela Flor, não sabia muito bem o que era, mesmo, não fazia a menor ideia do que era mesmo. Eu lembro, assim, da sensação do dia 25 de março na praça, eu falava assim, nossa, a gente vai começar alguma coisa, eu não sei o que é, mas vai ser. E aí eu procurei um apoio, né, com a Prefeitura de Cotia na época, com a Secretaria de Cultura, que eles me apoiaram com espaço, né, teve questão de verba, e eu consegui autorização para entrar em todas as escolas de Calcaia, então a gente começou em Cotia, nós começamos em Calcaia, e aí eu entrei em cada escola, entrava nas salas, levei, aí quando começou a juntar mais um grupo de alunas, começou a crescer um pouquinho, a gente ia fazer apresentação nas escolas com as alunas que já estavam no projeto, e aquilo cativava, e as meninas queriam participar. Uma coisa que eu me lembro muito forte, assim, que em 2012, que foi o ano que começou o projeto, né? Em 2012, a gente fez nosso primeiro festival de dança, que foi o primeiro festival Anaí de Primavera. E esse primeiro festival que a gente fez, que foi o primeiro festival Anaí de Primavera, foi um festival que eu convidei amigas minhas, professoras de São Paulo, de outras cidades para vir. Quando as meninas vinham dançar, as de fora, as professoras, as colegas, as remontada, caracterizada e subia aqui no palco, as alunas ficavam muito encantadas. E aquilo abria, assim, um leque de possibilidades dentro da cabeça de cada aluna, assim, era uma explosão, né? Muitas alunas falavam assim, nossa, eu tirei foto com uma famosa. A pessoa não era exatamente uma famosa, mas era uma pessoa que estava ali montada, caracterizada, que já estava dentro da dança, do universo. E aí a magia toda começou a acontecer, né? Como eu disse, eu não sabia muito bem o que ia ser, mas a coisa foi se desenhando, foi se construindo como se já existisse, a gente só tivesse, assim, fazendo download, porque a gente tinha um camarim das convidadas, as alunas para se apresentarem, a gente conseguiu doação, ia bater de porta em porta no comércio, você consegue me ajudar com tecido? Aí tinha uma avó que era costureira, uma mãe que era costureira, uma cortava. No dia da apresentação do primeiro festival, as mães estavam lá, uma maquiava, a outra ajudava a fazer o cabelo. Então a gente tinha esse grupo, né, assim, muito forte. E, inclusive, isso foi uma coisa que durou por muito tempo. Em todos os festivais que a gente teve, todos os eventos, isso foi sempre muito presente lá Anaí. Esse companheirismo entre nós. Assim. No primeiro ano, a gente já começou com as aulas, já teve esse festival, já começou com as aulas em março, já teve o festival em setembro, né, de 2012. E a gente foi evoluindo, já foi ganhando corpo, as alunas, né, já foram se formando, as turmas já estavam bem formadas, uma foi comunicando com a outra. E aí começaram a chegar parceiros, né? A gente teve um dia muito especial que eu queria proporcionar para as alunas, que a gente chamou de Dia da Foto, que isso é muito importante, assim, porque foi um dia que a gente se reuniu, uma aluna cedeu a casa, e a gente se movimentou na época, nesse Dia da Foto, eu lembro que foram mais de 40 alunas que participaram. A gente se maquiou, se produziu, e cada uma delas saiu de lá com 2 fotos profissionais, pessoais, mais a foto do grupo. Então isso foi mexendo ali com aquele lugar do que eu posso ser, né? Eu posso ser o que eu quiser. Então isso era a principal coisa assim, que a gente estava mexendo ali com um lugar de intimidade, com as crianças, delas entenderem que elas podem ser o que elas quiserem, né? Na dança a gente pode se transformar, a gente pode movimentar o nosso figurino, tudo isso era trabalhado, né? Então a gente trabalhava maquiagem, trabalhava o cabelo, trabalhava o figurino, isso com as crianças, depois com os adolescentes, esse momento, né, de descoberta, que você vai se abrindo para outros momentos da juventude, e na mulher, daquele lugar de falar, cara, eu posso me recuperar, às vezes eu sou mãe, sou isso, sou patroa, sou empregada, sou dona do cachorro, tenho funções, mas aqui eu sou mulher. Então tinha esse resgate desse olhar para o meu momento mulher. Então, assim, a partir do segundo festival, aí a gente
Aí aquela coisa assim, a gente já tinha, digamos assim, que os primeiros anos foi a sementinha, a gente já tinha ganhado terras. Ali a gente já começou a desabrochar de uma maneira assim muito gostosa. E aí começou um movimento que aconteceu o quê? Tinham muitas alunas. E a gente começou a fazer apresentações fora. Então a gente queria assim, vamos nos apresentar nas escolas, nos apresentamos em outros eventos, em eventos de parceiros, convidavam a gente dentro do município, fora do município. Então a gente começou a movimentar, né, a sair só ali da casinha. E aconteceu que a gente começou a ter figurino para se apresentar, né? Então falou, como que a gente vai fazer isso? Não dá para comprar, então como é que a gente vai fazer? Então a gente vai produzir. Então fora os figurinos que a gente já tinha das outras apresentações, nós começamos a customizar nossos figurinos. Então, como que a gente vai fazer isso? Não dá para comprar um cinto de medalha, por exemplo, ou uma roupa de dança do ventre, que é caríssima, ou uma roupa de dança. O que eu comecei a fazer? Comecei a fazer uma campanha chamada Joga no Meu Lixo. Essa campanha rodou, assim, tanto as escolas de dança de São Paulo, os lugares que a gente tinha frequentado. Qual que era a campanha? Tem brinco, colar que quebrou, que não usa mais, em vez de jogar fora, joga no meu lixo. E a gente recebia e a gente separava o que é dourado, o que é prata, o que é colorido. Então, toda vez que ia chegando parte de apresentação, a gente sentava, fazia oficina de customização, montava, ensinava as alunas, né? As crianças a gente auxiliava mais, mas as adolescentes, uma pegava um pedaço de tecido e a gente ia customizando e fazendo o cinto da dança. Então, a gente fez isso várias vezes, né? No terceiro festival, que foi Brasil e Outras Tribos, a gente trabalhou muito com uma referência de músicas nordestinas, né? Então a gente trouxe dentro dessa referência, na dança, dentro da dança tribal Fusion, a gente trouxe uma referência misturando a dança do ventre com músicas nordestinas, músicas brasileiras e várias tribos. Então muitas alunas fizeram, né? Elas produziram os seus próprios cintos. Então a gente ia contando com o que a gente tinha para desenvolver, para que ninguém ficasse sem se apresentar por conta de falta de figurino. Um pedaço de cortina, um pedaço de tecido que desse para a gente agregar e fazer nossa própria roupa. Isso era muito bem-vindo. Neste momento do festival, nós chegamos a ter 100 alunos se apresentando, né? Dentro do festival, e a gente já estava atendendo a 3 bairros, então não era mais só o Centro Cultural, a gente estava atendendo o Centro Cultural, que é o centro de Calcaia, estava atendendo Monte Verde, estava atendendo Jardim Japão, que é um bairro que é quase outro município. Também consegui uma parceria de uma fotógrafa maravilhosa que faz parte dessa história, não tem como não falar o nome dela, que é a Natália Neres. Ela veio, assim, a gente começou a desenvolver já, ela se apaixonou pelo projeto, e aí ela fotografava as meninas, trazendo esse lugar das alunas se sentirem bem representadas ali com a imagem, entender que, nossa, eu também posso ser uma famosa de repente, né? Então, vinha esse lugar bem maravilhoso, assim, de autoestima através da imagem, né? Com a dança e com as fotografias também. Quando a gente começou a fazer o sarau, o que a gente fazia? A gente estimulava cada aluna no sarau, tanto a criança, quanto a adolescente, quanto a adulta, a desenvolverem coreografias para fazerem solos, para que elas fossem perdendo a timidez de se apresentar, para que elas pensassem o que elas queriam dizer com a coreografia, como que elas queriam se vestir, o que aquela roupa estaria representando. Então, ia trazendo um lugar além da dança, para que elas conseguissem para que elas fossem desenvolvendo, movimentar do corpo, não só com a dança, mas com a ideia, com a intelectualidade do dançar, né? Então, em 2015, a gente teve uma situação que a gente ficou sem espaço. Outras atividades foram colocadas no espaço onde a gente utilizava para as aulas e a gente ficou sem casa. E aí teve a Aula Despertar, que nos acolheu durante um tempo. Fizemos o nosso festival, começou a trazer mais tema para o festival, para que cada uma pudesse buscar o que ela quer mostrar, o que ela quer apresentar, como que ela vai transformar isso em dança, né? Transformar essa informação, transformar esse elemento. Então a coisa foi ganhando mais diversidade, mais criatividade, isso foi tudo sendo despertado. E nessa época também a gente conseguiu uma parceria muito maravilhosa, que é da Mocinha Fantini, que é uma maravilhosa amiga minha, muito querida. E aí a gente juntou os 2 projetos, e aí ela vinha fazer nosso camarim. Então, ela trazia a equipe dela, que para a equipe era um laboratório, participar de um evento como o nosso, que já era um evento grande. E ela vinha, participava fazendo nosso cabelo, nossa maquiagem, a gente trazia fotos de referência. Essa turma tem que ser assim, essa turma é tal. E aí tudo ia se organizando, assim, era assim, uma coisa muito mágica da gente perceber o brilho, né? A gente perceber a doçura e como cada mulher é única, e como cada mulher é linda, como cada aluna é fantástica, e o quanto cabe dentro de cada um de nós, quanto cabe dentro de cada uma das mulheres, que a gente tem a oportunidade
saber que existe isso quando a gente é pequena, quando a gente é adolescente ou quando a gente é mulher, não tem idade pra gente conseguir enxergar isso, não tem idade pra se ver isso, pra saber. E então nesses festivais, assim, quando a mocinha vinha também, então assim, a mocinha vinha fazer cabelo e maquiagem, a Natália vinha fotografar, então eram mulheres incríveis se agregando a mulheres incríveis que estão se descobrindo, que estão se transformando. E a gente vê as alunas se desenvolvendo, né? Aquelas que começaram ali desde o começo com a gente, de repente já estavam maravilhosas dentro do projeto, já estavam se apresentando fora, fazendo solos ou seguindo essas coisas, né? E é importante dizer que nessa trajetória toda, inclusive, que é o que a gente está fazendo aqui contando, muitas delas ficaram só 1 ano, ficaram 2 anos, mas eu sempre encontrava depois. Tem uns que ficaram desde sempre, então, desde o começo. Mas algumas passavam pouco tempo. Mas era nítido ver a mudança e ver, assim, era muito maravilhoso ver, inclusive, quando eu encontrava os pais na rua, e falava, ou as próprias alunas, e falavam assim, fez muita diferença na minha vida ter participado do Anaí, porque eu sou quem eu sou hoje porque eu participei do Anaí. Eu sei que eu sou hoje porque o Anaí despertou a minha individualidade. Porque cada uma era importante junta com o grupo do qual ela fazia parte, criança, adolescente ou adulta, mas ela como pessoa única era muito importante. Então aquilo trazia isso, era muito, muito maravilhoso. Em 2016, que a gente foi para o Festival de Arábia, a gente trouxe o workshop da Rebeca Pinheiro, que é uma professora minha muito amada, querida, que é de São Paulo. E assim como a gente trazia sempre novos temas para despertar mais a criatividade, para trazer uma direção ali para quem fosse vir como convidada, ou fosse fazer um solo, ou as próprias coreografias das aulas do projeto. Então a gente trazia workshops temáticos. Trouxe esse da Rebeca, que fazia um pouco de Arábia, mas que misturava também, que o que ela trazia já era uma dança que misturava, né? O Tribal ATS já mistura música indiana com egípcia, com espanhola, então já tem esse misturado. E aí a gente trouxe outro workshop que era só de Índia, e aí a gente ia trabalhando todas as coreografias, a figurina, a maquiagem, era tudo trabalhado em cima disso. E esse também foi um ano que a gente foi gravar o nosso primeiro videoclipe, que foi uma ideia que a gente teve. Então a gente continuou os festivais, né? A gente vem dando sequência aí nos anos, a gente fez o Festival de Espanha. Essa questão, né, da gente estar lidando sempre com a questão da falta do espaço, da instabilidade com o espaço, sempre dava assim, uma baqueada, mas a gente nunca parou de fazer. Após isso, a gente teve o festival Encanto das Águas, que foi em Cotia. Quando a gente chegou no centro de Cotia, que as aulas estavam no espaço que era bem dentro de uma das comunidades de Cotia, estávamos ali trazendo, olha, vemos aqui que a gente tem esse projeto, que já acontece, que já funciona, só que tudo aquilo parecia que fazia parte de uma realidade muito distante das pessoas que viviam ali. A nossa preocupação foi como que a gente vai conseguir alcançar essas meninas, essas mulheres, dizer que a gente tem isso aqui. É porque a Eudócia Barros entrou para auxiliar a gente como professora, então foi uma época que ela veio e começou a dar aula com a gente também. Temos a Gabriela Danili, que é minha amiga hoje, mas que ela chegou querendo fazer parte desse movimento também com as mulheres, e ela chegou tirando as fotos, né? Chegou como fotógrafa, e a gente conseguiu realizar o nosso festival. E aí, em 2021, veio a pandemia. E aí eu em casa falei, não, gente, não dá, o que eu vou fazer? Eu preciso fazer uma coisa, já tava tudo, né? Não dava pra fazer nada. Coloquei um tecido no fundo da minha casa, pendurei, a minha sala virou um estúdio. E aí eu comecei a fazer live gratuita toda quinta-feira. E aí eu pensei que a gente precisava de uma substância, assim, para representar ali o projeto. Daí eu montei a Solta Saloma, e a Solta Saloma, ela vem tem outras funções, né? Tem um lado ali de vestuário, de coisas para dança também, para roupas, ok? Mas ela tem dentro dela, dentro da Solta Saloma, tem ali naquele momento, o Anaí Mulheres que Dançam, porque eu comecei a olhar para essa história e pensei que o Anaí não se tratava só, né, de Bela Flor, agora se tratava de mulheres que dançam. E aí, essa foi uma mudança significativa que a gente teve dentro do projeto. E quando a gente vem para 2022, que a gente começa a voltar, a gente volta já no espaço do Júlio, que é do Amigos da Capoeira, o mestre Júlio, que nos recebeu, acolheu o nosso projeto.
E aí a gente começa a voltar com as aulas das adultas primeiro, e começa a se desenvolver, afinal de contas, porque estávamos em 2022 comemorando 10 anos de projeto. Tivemos essa pausa de pandemia, que dá aquela abaixada, mas a gente não podia deixar passar o festival de 10 anos. Então a gente começou a se preparar para essa movimentação, e aí já começaram as divulgações como Anaí, Mulheres que Dançam, para trazer essa força, trazer essa energia. E aí a gente foi para o nosso festival de 10 anos, que foi realizado em Cotia, com parceria do Teatro Desafio, então foi super legal também. A mocinha veio de novo, a gente trabalhou, né, fez maquiagem, tudo, trouxe convidadas, trouxe as antigas, criou coreografias, fez figurino, né, então foi esse renascimento, né, assim, que eu acho que todos os lugares passaram por essa questão de pandemia, quem sobreviveu passou por esse momento de renascimento. Em 2023, voltando para o Centro Cultural, a gente teve essa introdução aí no Mulheres que Dançam, a gente trabalhou um pouco de dança de poder, que foi uma outra coisa que a gente foi desenvolvendo nas aulas, né, de trazer não só todas as danças que a gente trabalha, elas já vão trabalhar a mulher, né, de uma maneira geral, mas ir buscar isso com consciência, buscar empoderamento, buscar autoestima, buscar essa autoconfiança com consciência é um pouco de dança de poder. A gente sempre traz essa movimentação instintiva primeiro, né? Um lugar de você sentir, de pensar o que a gente quer trazer para a aula, o que a gente quer trazer para a aluna, qual o valor que a gente quer trabalhar naquela aula, e aí a gente usa a dança como uma ferramenta de movimentação do corpo e de empoderamento. E aí, em 2024, após essa recuperação de pandemia aí e tudo, renovados, né? Agora a gente está com outra energia para o projeto, assim, um lugar de muita mais maturidade. E agora a gente está em 2 municípios, né? Estamos em Cotia e Vargem Grande Paulista. E a gente atualmente, nós estamos atualmente atendendo mulheres, mas nossa ideia, nosso objetivo real é que a gente volte a atender crianças, adolescentes, mulheres, estudando os novos valores de qualidade, como que a gente pode auxiliar, como que a gente pode trazer esse empoderamento, esse resgate, essa beleza através da dança, né? E aí a gente agora se identifica como um movimento artístico-cultural feminino que é de empoderamento através do corpo, de empoderamento através da dança. Então, atualmente nós já estamos em Cotia, em 2 lugares, que é Caucaia e Centro, né, na Vila São Joaquim, na sede da Comunidade de São Benedito, e também em Vargem Grande Paulista, no Polo do Agreste, e em breve no centro de Vargem Grande também. Então, nossa meta agora é que até março do ano que vem, que é considerado o mês internacional da mulher, que nós possamos estar atendendo a 1.000 mulheres com essa força, com esse despertar, com esse desabrochar de cada uma delas, com esse amor, com essa alegria, com essa vibração dançante de pulsar de coração, que começamos com a Anaí, que nos tornamos Anaí Mulheres que Dançam, e que hoje somos Mulheres que Dançam da Solta Saloma, com muito amor, com muita beleza e com muita força, porque é isso que nós somos, formas. O projeto foi apresentado por uma amiga, e quando eu cheguei, eu pensei que ia ser assim uma aula de dança do ventre. Eu me surpreendi que era muito mais que isso, era muito mais que dança, né? Tudo, né? Mudou tudo, né? Os desafios, né? Da professora chegar e falar assim, olha, você é capaz, solta isso daí, solta que quadril. Então, assim, foi muito bom. Crescimento, se soltar mais, saber onde você pode aprender com o seu corpo. Eu sou prova viva, assim, da transformação que é o projeto, que é a dança, de tudo que ele proporciona pra gente, autoestima, de amor próprio, de sensualidade, de feminilidade. Um caminho tão bonito, tão legal, tão importante pra mim, que foi algo que eu tenho certeza que em outro lugar talvez eu não viveria. Então ela me deu oportunidades que eu não sei se outras pessoas dariam. E foi a partir dessas oportunidades que eu fui percebendo que o mundo era muito maior e que eu podia encontrar várias coisas. Assim, no Anaí eu pude me redescobrir como mulher, bem encontrei minha essência. E eu quero dizer para as outras mulheres que elas também podem. Elas também podem.